Eu de novo. Na aula passada nós vimos sobre falha e fadiga de materiais mecânicos. Vimos o que é considerado uma falha, o que é considerado fadiga, o que leva os materiais a fadigarem. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre aparelhos de medida. Dentre esses aparelhos que nós vamos tratar, nós vamos falar do paquímetro e do micrômetro, que são os mais utilizados para a nossa área. E a gente vai ver quando esses aparelhos eles são necessários e para quais as suas utilizações. Então, iniciando um pouco a falar sobre o paquímetro, a gente vai ver que ele tem tanto do paquímetro analógico quanto do paquímetro digital. E aí cada um deles ele vai ter uma resolução diferente. Por exemplo, esse daqui ele tem uma resolução, ele tem 2 casas decimais atrás da vírgula. E esse é um digital, esse daqui é a medição em milímetros, esse aqui é o modelo mais fácil de se utilizar. Agora esse daqui, vocês podem ver que ele tem várias escalas diferentes que a gente vai ver ao longo da aula como que se faz para determinar a medida. E para que eles são utilizados? Por exemplo, nesse caso ele está sendo utilizado para medir o diâmetro de uma broca. Ou ele pode ser utilizado, por exemplo, na área de hidráulica ou na área de pneumática, para medição de diâmetro de tubulações, tanto o diâmetro externo quanto o diâmetro interno, ou a espessura da parede. Então, eles têm várias utilidades no nosso dia a dia como os engenheiros, tanto em oficinas de manutenção de máquinas agrícolas, ou mesmo na área de hidráulica e pneumática. Nós vamos ver que são vários os componentes desse paquímetro e como utilizá-los e quais as possibilidades que esse aparelho nos dá. Então, para iniciar, eu vou trazer um mesmo vídeo daquela série que nós estávamos vendo já nos vídeos anteriores. Ele vai trazer com maiores detalhes como que é utilizado esse equipamento. A dificuldade em se conseguir o produto foi creditada à fabricação de muitas peças fora das dimensões. Imagina só o tamanho do prejuízo quando acontece um erro de medida em tantas peças. Hoje, você vai conhecer um instrumento que ajuda a gente a detectar erros de medidas lineares. Na teleaula de hoje, você vai conhecer o paquímetro em detalhes. Vai conhecer alguns tipos de paquímetros e vai ver qual o princípio do nônio. Para não ter prejuízo no conhecimento e aprender tudo com a precisão que o paquímetro oferece, fique ligado na medida certa porque a nossa teleaula está começando. Tudo bem, querido? Ô, Tito, maravilha. Você está querendo usar o paquímetro? Pode usar que eu já terminei de usar. Na verdade, mas não agora. Você podia medir essa peça pra mim? Agora não dá, Tito. Estou super ocupado. Ô, Silva, eu vou ter que falar a verdade. Eu não sei usar o paquímetro. Da última vez eu fiz uma leitura errada e deu uma hora em rosco. Ô, Tito, se você já aprendeu a usar a régua graduada, você vai ver que é fácil, não tem problema. Olha aqui. O paquímetro é um instrumento usado para medir dimensões lineares internas, externas e de profundidade. O paquímetro nada mais é, Tito, do que uma régua graduada com um encosto fixo sobre a qual corre um cursor. Este cursor corre aqui sobre a régua com o mínimo possível de folga para que ele possa se movimentar. Entendeu? Uhum. Ô, Sofia, eu tô vendo que o paquímetro tem uma escala meio diferente, né? É que o paquímetro ele tem uma escala auxiliar, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Primeiro, eu quero que você dê uma olhadinha aqui. As partes do paquímetro. Aqui é a orelha móvel, aqui é a orelha fixa. O bico fixo, o bico móvel, o cursor, o parafuso de fixação, o impulsor e aqui a haste de profundidade. Tá legal, Sofia. Mas o que é nônio? O nônio é essa escala auxiliar que você perguntou há pouco, chama nônio ou vernier. E ela permite alcançar frações da menor divisão da escala fixa. O paquímetro é usado quando a quantidade de peças que se quer medir é pequena, como essa aqui. E a sua resolução não é inferior a 0,02 de milímetro, 1/128 de polegada ou 1 milésimo de polegada. As superfícies do paquímetro são planas e polidas, geralmente de aço inoxidável, e as suas graduações são aferidas a 20 graus Celsius. Este aqui é um paquímetro universal. O paquímetro universal é o mais usado na metalmecânica. Ele serve para fazer medições externas,
medições internas e medições de profundidade. Este aqui é um outro tipo de paquímetro. É o paquímetro universal com relógio. Ele é usado quando a gente precisa executar um grande número de medidas em pouco tempo. Outro dia, eu precisei executar um grande número de peças para uma empresa que tinha urgência. Aí, o paquímetro universal com relógio foi uma rapidez só. E aí, Tito? Ô, Silvio, eu tô com maior dificuldade de medir essa peça com esse paquímetro aqui, ó. Eu também pudera. Você está usando o tipo errado de paquímetro? Bom, mas qual é o paquímetro que eu devo usar para medir essa peça aqui, ó? Boa pergunta. Quando a gente não sabe, não adianta bancar o sabichão dono da verdade, não é? Quando se tem qualquer tipo de problema com medidas, o melhor, o mais certo a fazer é sair correndo para o laboratório de metrologia. Para medir essa peça cônica, nós vamos usar o paquímetro com um bico móvel. E ele só serve para medir peças cônicas? Não. Ele serve também para medir peças com rebachos de diâmetros diferentes. Mas agora eu vou te mostrar o paquímetro de profundidade. O paquímetro de profundidade, ele serve para medir a profundidade de furos não vazados, rasgos, rebaixos. E esse aqui? Também não é um paquímetro de profundidade? É, mas existem dois tipos de paquímetro de profundidade. Olha aqui. Este aqui é um paquímetro de profundidade de haste simples. E este aqui é o paquímetro de profundidade de haste com gancho. Agora nós vamos ver como funciona o paquímetro duplo. Ele é feito para medir dentes de engrenagens. Assim, ó. Outro paquímetro muito usado na metalmecânica é o paquímetro digital. Ele é muito usado para leitura rápida, livre de erro da paralaxe e é ideal para controle estatístico. Erro de paralaxe. Erro de leitura que acontece porque a coincidência entre o traço da escala fixa com o traço da escala móvel depende do ângulo de visão do operador. Olha só que beleza! Este aqui é um traçador de altura. Na metalmecânica, ele é usado para a traçagem de linhas paralelas a um plano de referência e controle geométrico das peças. Sabe, Silva, além do paquímetro universal, agora eu já conheço o paquímetro com relógio, o com bico móvel, o paquímetro de profundidade, o paquímetro duplo. O paquímetro digital. É, exatamente. O traçador de altura. Bom, mas mesmo conhecendo todos esses instrumentos, você sabe que eu ainda fico com a pulga atrás da orelha com essa história de escala de nônio? Titão, essa é uma dúvida que muita gente tem. As pessoas acabam usando o nônio sem saber qual é o princípio do nônio. A escala do cursor é chamada de nônio ou vernier, em homenagem ao português Pedro Nunes e ao francês Pierre Vernier, que no século XVI inventaram a escala auxiliar. Veja que o nônio possui uma divisão a mais que a unidade usada na escala fixa. Ah, aqui dá pra gente perceber melhor a divisão a mais na escala do cursor. Meio complicado esse nônio, né não? Não é não, Caio. E eu vou provar para você por quê. É o seguinte. Aqui a gente pode ver a escala fixa e a escala móvel. No sistema métrico, existem paquímetros em que o nônio tem 10 divisões equivalentes a 9 milímetros. Veja que existe uma diferença de 1/10 de milímetro entre o primeiro traço da escala fixa e o primeiro traço da escala móvel. Ah, acho que agora eu entendi. Deixa eu ver. Aqui no paquímetro dá pra ver direitinho que o primeiro traço da escala fixa, que é a de cima, é um pouco diferente do primeiro traço da escala móvel, que é a de baixo. Mas essa diferença parece que vai aumentando nos traços seguintes, né, Sofia? Muito bem observado, Caio. Mas vamos ver isso melhor. A diferença entre o primeiro traço da escala fixa e o primeiro traço da escala móvel é de 1/10 de milímetro, como a gente já viu. Essa diferença é de 2/10 de milímetro entre o segundo traço de cada escala, de 3/10 de milímetro entre o terceiro traço de cada escala e assim por diante. Chegou a hora da gente conhecer o cálculo de resolução. As diferenças entre a escala fixa e a escala móvel do paquímetro podem ser calculadas pela resolução. Neste caso, resolução
é a menor medida que o instrumento oferece. Para calcular a resolução, a gente usa esta fórmula. Resolução é igual a UEF, que é a unidade de escala fixa, sobre NDN, que é o número de divisões do nônio. Quer um exemplo? Resolução de 1 milímetro sobre 10 divisões, que dá 1/10 de milímetro. Ou resolução de 1 milímetro sobre 20 divisões, que dá 5/100 de milímetro. Ou ainda, resolução de 1 milímetro sobre 50 divisões, que dá 2/100 de milímetro. Bom, depois de tudo que a gente viu hoje, nada melhor do que uma boa revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu cada detalhe do paquímetro. Conheceu alguns tipos de paquímetros e viu como eles são usados. Aprendeu qual é o princípio do nônio. E, finalmente, viu o que é o cálculo de resolução. Pronto, fomos apresentados a esse equipamento. Agora vamos entender como que a gente utiliza ele, como que a gente faz para executar uma medição. Tito, me empresta o seu paquímetro que eu tenho que medir essa peça. Claro que eu empresto. Assim eu aproveito e dou uma boa olhada como é que você faz a leitura da medida. Porque eu tô me embananando todo, Silvão. Calma, Tito. No começo é assim mesmo. Depois você pega a mãe e vê que é fácil. Me passa o paquímetro. Não, eu vou passar, mas com todo cuidado, porque o paquímetro, como todo instrumento de medição, é muito sensível. Isso mesmo, Titão. Tô gostando de ver. Se a gente não cuidar do nosso material, quem é que vai cuidar, não é? É verdade. Pois bem, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar na escala auxiliar se o nônio tem 10, 20 ou 50 divisões. Eu tô lembrado. A gente viu isso na última teleaula. Através do número de divisões do nônio, a gente descobre a resolução. Que é a menor medida que o instrumento oferece. Olha aqui. Nesse caso, logo abaixo da escala fixa, a gente pode ver que a escala de nônio tem 10 divisões. Negócio fechado, hein? Ó, quando é que eu passo aqui para pegar as peças? O pessoal da empresa tem pressa, hein, Ananias? Tudo bem, Vitorino. Pode deixar que no começo da semana que vem eu te entrego as peças iguaizinhas a esse desenho. Ó, iguaizinho, ó. Eu sei que tá tudo marcado aí as medidas da peça, mas é melhor a gente conferir tudo de novo, né? Ih, mas como é que é esse negócio de nônio mesmo? Tudo bem. Pode deixar que eu explico. Me empresta aqui, ó. Olha, esse aqui é um nônio com 10 divisões. Para não ter erro, nós vamos fazer a leitura passo a passo, tá certo? Eu acho bom, porque assim eu vou refrescando a minha memória. Olha aqui, ó. Vamos fazer a leitura com nônio com 10 divisões. Na escala fixa do paquímetro, a de cima, a leitura feita antes do zero do nônio é a leitura em milímetros. No nosso caso, o primeiro traço antes do zero corresponde a 1 milímetro. Depois, a gente tem que contar os traços do nônio até um deles casar direitinho com um traço da escala fixa. Veja que aqui, o terceiro traço do nônio parece continuação do traço da escala fixa. Então ele representa 3/10 de milímetro. Aí é só somar o 1 milímetro da leitura da escala fixa com os 3/10 de milímetro da leitura do nônio, que temos a leitura final da medida, que é 1 milímetro e 3/10. Ô, Sofia, eu achei que a leitura no sistema métrico fosse um troço muito mais complicado. Não é muito, não. Mas para entender mesmo, a melhor coisa é praticar. Eu vou colocar umas medidas aleatoriamente para você praticar a leitura. Vamos lá. Bom, deixa eu ver. Antes do zero do nônio, aparece o 19 na escala fixa. Então temos 19 milímetros. Agora, o traço do nônio que coincide com o traço da escala fixa é o quarto traço. Então temos 4/10 de milímetro. Somando com os 19, temos uma leitura igual a 19 milímetros e 4/10. Muito bem. E agora? O que você está lendo? 13 milímetros na escala fixa. O quinto traço do nônio é o que coincide com o traço da escala fixa. Então, 13 mais 5/10 de milímetro é igual a 13 milímetros e 5/10. Ô, Silva, o que é esses 5/100 de milímetro aqui, ó, que tá nesse paquímetro? Esses 5/100 de milímetro significam que o nônio desse paquímetro tem 20 divisões. Como assim? Eu não entendi. Titão, fique esperto, a gente já viu isso. Vamos puxar pela sua memória?
A resolução desse paquímetro é igual a 1 milímetro sobre 20 divisões. Fazendo as contas, a gente vê que a menor medida que esse paquímetro oferece é de 5 centésimos de milímetro. Ah, agora eu me lembrei. Mas como é feita a leitura quando o paquímetro tem um nônio de 20 divisões? Isso a gente vai ver já. Veja qual é a largura dessa peça. Ah, não esquece, hein, Tito? Nônio de 20 divisões. Nônio de 20 divisões. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver como eu vou fazer essa leitura. Bom, antes do zero do nônio, eu vejo o 73 na escala fixa. Agora deixa eu ver qual o traço do nônio que coincide com um traço da escala fixa. Deixa eu ver... o 6,5 ou os 65 centésimos de milímetro. Então a leitura final da largura da peça é 73 milímetros e 65 centésimos. Puxa vida, quanto tempo eu não fazia leitura de medida com o paquímetro. Mas deu para perceber que você entende das coisas, viu? Eu me animei, viu, Ananias? Me animei. Pô, mas peraí, como é que se faz a leitura quando o nônio tem 20 divisões? Olha, eu tenho aqui um paquímetro com um nônio com 20 divisões. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a leitura dessa peça aqui, tá certo? Essa aqui também vai, ó. Tá certo. Vamos fazer a leitura das duas peças, mas vamos começar por essa aqui, ó. E aí, Vitorino? Quanto é que deu a medida? Peraí, deixa eu botar meu óculos aqui. Na escala fixa, antes do zero do nônio, aparece o terceiro traço, ou 3 milímetros. E o traço do nônio, que coincide com o traço da escala fixa, é o 6,5. Ou melhor, 65 centésimos de milímetro. Então, a largura da peça é 3 milímetros e 65 centésimos. E essa outra medida? Nessa eu posso ler 17 milímetros na escala fixa e 45 centésimos de milímetro na escala auxiliar, que é onde o traço do nônio coincide com o da escala fixa. Então, 17 milímetros e 45 centésimos é a leitura final da medida. Bom, Caio, agora a gente vai ver como fica a leitura com o nônio com 50 divisões. A primeira coisa a lembrar é que no paquímetro com nônio com 50 divisões vai estar marcado 2 centésimos de milímetro. Que é a menor medida que o paquímetro pode oferecer, né? Isso mesmo, é a resolução. E a resolução, ela é igual a 1 milímetro pelas 50 divisões, que é igual a 2 centésimos de milímetro. E qual é a primeira leitura que a gente pode fazer, Sofia? A gente pode fazer a leitura do diâmetro dessa peça aqui. O diâmetro é esse aqui. Pronto. Antes do zero do nônio, a gente vai ler 68 milímetros na escala fixa. Agora, vamos procurar o traço do nônio que se encaixe direitinho com algum traço da escala fixa. Com atenção, porque agora são 50 traços. O traço que coincide é o primeiro depois do 3. Então, temos 32 centésimos de milímetro. 68 milímetros mais 32 centésimos de milímetro dá 68 milímetros e 32 centésimos, que é a leitura final. Ô Silva, eu tô com um problema na leitura desse paquímetro ainda. O que foi, Titão? Bom, se o traço do nônio que coincide com a escala fixa é o primeiro depois do 3, por que a gente lê 32 centésimos de milímetro? Eu te explico rapidinho. Vamos fazer uma outra leitura qualquer nesse paquímetro, certo? Pronto. Aqui, por exemplo, na escala fixa, a gente já lê 17 milímetros. O traço do nônio que coincide com o traço da escala fixa é o terceiro depois do 5. Repare que entre o 5 e o 6 existem 5 divisões. Então, cada uma delas, ou cada traço, vale 2 centésimos de milímetro. Agora eu entendi. Quer dizer que a leitura correta aqui é 17 milímetros e 56 centésimos, é isso? Exatamente. Então, agora, Tito, leia essa outra medida aqui. Bom, deixa eu ver. Antes do zero do nônio, temos 40 milímetros. O traço do nônio que coincide com o da escala fixa é 4 depois do 4. Então a leitura correta é 40 milímetros e 48 centésimos. Mas você vê como é que são as coisas, hein, Ananias? Eu vim aqui fazer um pedido e acabei relembrando
a leitura do paquímetro com 10, 20 e 50 divisões. É, mas essas coisas, se a gente não praticar, a gente esquece mesmo. É mesmo, hein? Ananias, tchau. Semana que vem eu tô de volta. Tá bom. Tchau, Vitorino. E se a gente praticar um pouquinho só a leitura do paquímetro no sistema métrico, a gente não esquece nunca mais. Vamos lá? Aqui, com nônio de 20 divisões, o traço que coincide com a escala fixa é o 0. E antes dele, na escala fixa, temos o 3. Então, 3 milímetros é a leitura correta. Aqui, antes do 0 do nônio, temos 32 na escala fixa. O nônio tem 20 divisões e o traço que coincide com o traço da escala fixa é o 7º. Então, 32 milímetros e 70 centésimos é a leitura correta. Nessa medida, com nônio de 20 divisões, o número que aparece antes do 0 do nônio é o 0. E o traço do nônio que coincide com o traço da escala fixa é o 35. Então, 35 centésimos de milímetro é a leitura correta. Cuidando bem do material, isso mesmo. Mas eu quero que você dê uma chegadinha aqui para ver se você já consegue fazer a leitura de algumas medidas. Deixa comigo. Bom, aqui nessa primeira medida nós temos o nônio com 50 divisões. O número que aparece antes do 0 do nônio na escala fixa é o 15. O traço do nônio que coincide com 1 da escala fixa é o primeiro depois do 0. Então, 15 milímetros e 2 centésimos é a leitura correta. E essa medida de baixo? Nônio com 50 divisões. O número da escala fixa antes do 0 do nônio é o 93. E o traço do nônio que coincide com o traço da escala fixa é o primeiro antes dos 50. Então, 93 milímetros e 48 centésimos é a leitura correta. Muito bom, Caio. Agora só falta uma leitura. Nônio com 50 divisões ou 2 centésimos de milímetro de resolução. 55 é o que a gente vê antes do 0 do nônio. E o traço do nônio que coincide com um traço da escala fixa é o primeiro depois do 5. Então, 55 milímetros e 52 centésimos é a leitura correta. Puxa, muito bom, Caio. Dá pra ver que você prestou muita atenção na nossa teleaula de hoje. E você? Perdeu alguma coisa? Para descobrir, só ficando de olho na nossa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu a ler e interpretar medidas com escala em milímetros e nônio com 10 divisões. Aprendeu também a ler e interpretar medida com escala em milímetros e nônio com 20 divisões. E nônio com 50 divisões. E, finalmente, você praticou bastante a leitura no sistema métrico. E assim a gente finalizou, então, o paquímetro. Nosso próximo instrumento de medida vai ser o micrômetro. O micrômetro é utilizado para fazer medições de menor espessura, chapas mais finas ainda do que o paquímetro consegue medir. Ele tem uma resolução que permite fazer essas medidas. Assim como o paquímetro, ele vai ter ali uma escala fixa e vai ter uma escala móvel, que nesse caso a gente chama de tambor graduado. Vamos ver então, seguindo a mesma sequência de vídeos, como que esse equipamento funciona? Salve, Gregório. Estou aqui fazendo a verificação das tuas peças para ver se está tudo certo com ela. Ué, tá todo mundo usando micrômetro agora, hein? Não, todo mundo não. Você usa o micrômetro quando você precisa de uma resolução de centésimos ou milésimos de milímetros. Se você não precisar dessa resolução ou precisar uma resolução maior ainda, você usa outros instrumentos. Pois é, rapaz. Sabe que meu cliente agora quer que as peças tenham uma resolução de centésimo de milímetro. Eu não sei o que eu faço. Não sei se eu mando as amostras para um laboratório ou se eu trago aqui para você. Sabe como é que é, né? Eu fico lá na administração, cuidando da papelada, e o Ronaldo, meu sócio, que é quem sabe disso, quem cuida dessas coisas, só volta de férias daqui a 2 meses. Mas, ué, Gregório, o pessoal lá da linha não fazia a verificação usando o paquímetro? Pois então, bota alguns micrômetros na linha, ensina o pessoal a usar e tá resolvido o problema. Rapaz, sabe como é esse pessoal, né? Ensinar demora, a gente tem. Olha, o pessoal da linha conhece o micrômetro. Eu tô achando é que você que tá precisando conhecer ele. Ó, chega mais, Gregório. Aqui. Olha aqui, Caio. Esse aqui foi o primeiro micrômetro. Ele foi criado pelo francês Jean-Louis Palmer em 1848. E ele foi sendo aperfeiçoado para fazer medições mais exatas e mais rigorosas que o paquímetro. De um modo geral, ele é chamado de micrômetro. Só na França que o pessoal, para homenagear o inventor, chama ele de Palmer. Mas na verdade o princípio continua o mesmo, né? Olha aqui. Ele usa na verdade um sistema de porca e parafuso. Aqui,
a porca fixa e aqui o fuso móvel. Cada vez que o fuso dá uma volta completa, vai haver um deslocamento igual ao passo do fuso. É isso. A gente pode pensar num marcador de distância do carro. A cada volta que a roda do carro dá, é percorrida uma certa distância. Com o micrômetro acontece algo parecido. Você quer entender o princípio do funcionamento do micrômetro? Então fique por dentro. No micrômetro, há um sistema de um parafuso móvel que se desloca por uma porca fixa. Cada vez que o parafuso dá uma volta completa, ocorre um deslocamento igual ao seu passo. Dividindo a cabeça do parafuso em frações menores que uma volta, medimos comprimentos menores que o passo do parafuso. O que foi, Tito? Tá perdidão aí? Eu tô meio confuso, viu, Silva? Mas é assim mesmo, tem que fuçar, pesquisar. Aliás, eu já acho que tentar entender sozinho é uma grande forma de aprendizagem. Você sabe que eu tô cheio de dúvidas sobre as partes do micrômetro. Deixa eu ver. Titão, vamos conhecer o micrômetro parte por parte. Esse aqui é o arco. Geralmente ele é feito de aço especial ou fundido. Bom, e ele tem uma placa colada nele. Tem sim. É um protetor antitérmico que evita que o calor das mãos provoque a dilatação do micrômetro. Por aí você já vê os cuidados para medir com a maior exatidão. Bom, e esse parafuso aqui que você está rosqueando, esse parafuso principal é o fuso micrométrico. Mas também se não soubesse disso, né, Tito? Ele é feito de aço especial temperado e retificado, porque ele tem que garantir uma exatidão no passo da rosca. Essas duas partes aqui, que tocam a peça na hora da medição, chamam-se contatos. E eles devem ser rigorosamente planos e paralelos. E essa aqui? Essa aqui é a bainha. Você pode ver que ela tem uma escala de 1 e de meio milímetro. E o tambor tem uma escala centesimal. É ele que gira o fuso micrométrico. A cada volta do fuso, ele tem um deslocamento igual ao passo do fuso. E como ele tem uma escala inscrito nele, fica fácil fazer a medição. Você sabe que eu acho que isso daí não é muito complicado, não. Tenho certeza que o pessoal de lá vai tirar de letra. Com certeza. Essa aqui, só para terminar, é a porca de ajuste. Ela é usada para ajustar o fuso micrométrico quando for necessário. E esse aqui, é o fixador ou trava. Ele é para fixar a medida no instrumento na hora da medição. E como é que eu sei se eu não apertei demais ou deixei um pouco frouxo o fuso? Porque isso pode dar uma boa diferença. Para não haver diferença, é que existe esse conjunto de peças chamado de catraca ou fricção. É ela que vai garantir uma pressão de medição constante igual para todas as peças. Geralmente 2 ou 3 voltas são suficientes. Eu estou vendo aqui um monte de micrômetros. Eu posso ver, por exemplo, que esse daqui pode medir peças desse tamanho. Esse outro aqui pode medir peças até maiores. Agora eu fico pensando, qual é a maior distância que um micrômetro pode medir? Capacidade, Caio. A distância que um micrômetro pode medir é a sua capacidade. E ela varia de 0 a 25 milímetros, de 25 a 50 milímetros, ou se for pelo sistema inglês decimal, de 0 a 1 polegada, de 1 a 2 e assim por diante. O micrômetro que tem maior capacidade pode medir 2.000 milímetros. Mas e a resolução? É sempre de milésimos de milímetro? Não necessariamente. A resolução pode ser de centésimos de milímetro, milésimos de milímetro, milésimos de polegada ou décimos de milésimo de polegada. Olha aqui, Gregório. Para começar a medição, a gente tem que zerar o micrômetro. Tem que fechar ele. Tem sim. O que a gente está fazendo quando zera o micrômetro é juntar essas duas partes aqui, as faces de contato. Quando elas estiverem juntas, a borda do tambor aqui tem que coincidir com o traço 0 da bainha aqui, Deu para ver? Deu. Quer dizer, mais ou menos. Bom, então dá uma olhadinha com essa lupa aqui, Tá? Essa linha longitudinal aqui, gravada na bainha, tem que coincidir com este 0 aqui da escala do tambor. Agora, isso dá para ver a olho nu. Se você não está conseguindo ver, melhor você procurar um oculista, viu? Rapaz, você sabe que eu tô para ir mesmo? Outro dia me vendo uma... porque assim se vê muito melhor, né? É mesmo.
Titão, não adianta nada a pessoa usar paquímetro, micrômetro, se não enxergar bem. Não é vergonha nenhuma. Vai a um oftalmologista, põe um óculos, uma lente, sei lá, e resolve o problema, né? Bom, mas tudo bem, mas eu enxergo muito bem, Silvano. Sim, você. Agora acontece que tem gente que não enxerga e não percebe. Ou tem dificuldade para ir ao médico, não é? Isso é verdade. Bom, não custa alertar. Na verdade, o que você quer é medir, não é? Bom, o que eu quero saber mesmo é como é que a gente faz a medida em milésimos de milímetro. Isso você vai aprender e é já. Você tem ideia do que é 1 milésimo de milímetro? Bom, 1 milímetro... Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Se eu dividir 1 metro em 1000 partes iguais, eu chego ao milímetro, que já é uma coisa pequena. Dividindo este milímetro em 1000 partes iguais, eu chego ao milésimo de milímetro. 1 milésimo de milímetro é também conhecido como 1 micron. E esta é a resolução que o micrômetro pode me dar. Esse aqui é usado para quê? Este é um micrômetro de profundidade e o nome mesmo já diz. Ele possui essas hastes de extensão que tocam o fundo. Daí é feita a leitura. E esse aqui é o micrômetro com arco profundo. Ele serve para medir a espessura das bordas das peças ou de alguma parte saliente. É isso. E para medir dentes de engrenagens, a gente usa um micrômetro como esse, com discos nas hastes. Esses discos, eles aumentam a área de contato. E aí você pode medir coisas como couro e borracha também. E para medir as roscas? Não, para medir as roscas a gente usa esse micrômetro aqui, ó. Ele é feito para medir roscas triangulares. Tá vendo como ele se encaixa perfeitamente aqui nos contatos, ó? Que interessante. Agora deixa eu te mostrar outra coisa. Esse micrômetro aqui, ele tem as hastes furadas, ó, que é para encaixar essas pontas aqui, ó. E elas são intercambiáveis. Elas trocam de posição conforme o fuso ou o tipo de rosca que a gente vai medir. Mas lá na empresa, a gente mede as roscas com um paquímetro mesmo. Tá certo. O micrômetro, ele só é usado quando a gente vai medir roscas com extrema exatidão. Quer dizer, o próprio fuso micrométrico aqui, ou calibradores, enfim. Este aqui é o micrômetro com contato em forma de V. Dá para ver a forma aqui. E ele é usado para medir ferramentas com número ímpar de cortes. Vale a pena a gente dar uma olhada com mais atenção nesse tipo de micrômetro. A ferramenta tem 3 cortes. Um micrômetro normal não conseguiria fazer a medição. Com esse micrômetro a gente coloca a ferramenta assim e encaixa, já que é essa a distância que se quer medir. Os ângulos em V dos micrômetros vão variar conforme o número de corte das ferramentas. Tem micrômetros que fazem medição de ferramentas de 3, 5 e 7 cortes. Titão, esse aqui é o micrômetro para medir paredes de tubos. É muito bem bolado esse, hein, Silvano? É o mesmo princípio adaptado para diferentes situações. Me passa aquele tubo ali. Bom, é assim que se mede? Não. Não? Não. Aí. Você encosta o tubo aqui assim, no encosto físico, e vai girando o tambor até encostar. Esse arco aqui tem um contato de 90 graus com a haste móvel. Muito inteligente. Agora é só fazer a leitura. Falando em leitura, bem que as pessoas que bolaram esses micrômetros podiam muito bem bolar uma maneira mais fácil de fazer a leitura. E bolaram. Olha aqui, Gregório. Esse aqui já mostra a leitura nesse contador aqui. O processo é o mesmo. Agora eu entendi. Você falou que funciona como um odômetro de carro. Isso. Né? Cada volta representa uma distância linear que é mostrada aqui nesse marcador. Exatamente. Agora tem esse outro aqui, ó, que é o micrômetro digital eletrônico. Ele já dá a leitura nesse visor aqui, ó. Ele é ideal para a sua empresa porque ele faz leituras rápidas e não apresenta o erro de paralaxe. Ele é usado em controle estatístico de processos, como na tua linha de produção, que você pega... Quantas peças mesmo? Uma em cada 100 peças a gente faz a medida. E aí, Caio, deu para começar a conhecer os micrômetros? Deu sim, Sofia. E dá uma vontade danada de começar a usar. Então é só praticar. Opa. Enquanto isso, a gente vai dar uma passada no que já viu. Tá começando a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, a gente viu que o micrômetro é formado basicamente de uma porca fixa e um parafuso de alta precisão, que dividindo a cabeça do parafuso em partes menores,
a gente pode medir comprimentos menores. Viu também os principais componentes do micrômetro. Micrômetros de diferentes capacidades e resoluções diferentes. E pôde ver que as principais aplicações do micrômetro são: para medição de profundidade, com arco profundo; para medição de roscas, com pontas intercambiáveis; para medir parede de tubos; micrômetro com contador mecânico e micrômetro digital eletrônico. Pronto, agora vimos o que é o micrômetro. Agora falta só a gente ver como que a gente utiliza esse equipamento, como que a gente faz as leituras desse equipamento. Ô Silva, qual é a resolução do micrômetro? Tito, você reparou que a cada volta do tambor, o fuso micrométrico avança uma certa distância. Percebeu? Percebi, mas... Então presta atenção. Essa distância que o fuso micrométrico avança chama-se passo. Então, o que é a resolução de um micrômetro? É a medida que corresponde ao menor deslocamento do seu fuso. Ah, é aquela história de dividir o tambor para se obter distâncias menores que o passo? Exatamente. Então, como é que eu calculo a resolução de um micrômetro? Bom, a resolução de um micrômetro... Deixa eu usar minha cachola aqui, um momentinho. Seria bom que você usasse sempre, não é, Tito? Ô Silva, tá pegando, é? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Bom, deixa eu ver. Uma volta do tambor equivale ao fuso avançar um passo. Então, se eu dividir o tambor em partes, eu vou ter distâncias menores que o passo. Agora, a menor distância vai depender do número de divisões do tambor. Se eu dividir o passo da rosca do fuso pelo número de divisões do tambor, eu vou chegar ao menor deslocamento do fuso, ou seja, eu chego à resolução do micrômetro. Vamos ver, Caio. Como o passo da rosca é 0,5 milímetros e o tambor tem 50 divisões, qual vai ser a resolução? Bom, vamos ver. Eu divido 0,5 milímetros, que é o passo do fuso, por 50, que é o número de divisões do tambor. A resolução vai ser de 0,01 milímetro ou 1/100º de milímetro. Isso mesmo, Caio. Significa que, girando o tambor, cada divisão vai provocar um deslocamento do fuso micrométrico de 1/100º de milímetro. A leitura no micrômetro é uma soma de 3 ou 4 leituras e é por isso que a gente fala em cálculo, mas na verdade é uma soma simples, Gregório. Sei. Não, tudo bem, eu já estou entendendo melhor. Vamos lá então. Soma do quê? Nós vamos começar com um micrômetro com resolução de centésimos de milímetros. Primeiro vamos dar uma passada nos componentes aonde a gente faz a leitura. Nesse micrômetro aqui, a gente faz a leitura dos milímetros inteiros aqui na bainha, ó. E a leitura dos meio milímetros também é feita aqui na bainha. E a leitura dos centésimos de milímetros a gente faz aqui, ó, na escala do tambor. Pode deixar que eu já tô pegando, Silva. Tá, então põe ela na posição certa para ser medida e vamos começar a fazer a leitura. Pois bem, então, o primeiro passo é fazer a leitura dos milímetros inteiros aqui na bainha. Certo. Tá vendo? Tá dando quanto? 20 milímetros. Então anota aí. Segundo passo é fazer a leitura dos meios milímetros aqui na bainha também. Tá? Quanto deu aí? É 1/2 milímetro. Então põe aí no papel. E o terceiro passo é fazer a leitura dos centésimos aqui na escala do tambor. Tá vendo? Quanto é que é? Deu 32 centésimos de milímetro. Então bota aí no papel também. Dá 20 milímetros e 82 centésimos de milímetro. É isso aí, agora é só você exercitar para dominar a leitura com o micrômetro. Mas você vê que é simples. Olha aqui. Aqui você tem a bainha, onde você faz a leitura dos milímetros e dos meio milímetros. E aqui você tem o tambor, onde está inscrita a escala centesimal e onde é feita a leitura dos centésimos de milímetro. Então dá uma olhada aqui, Caio. Aqui a gente lê na bainha 14 milímetros. Aí vai para a escala dos meio milímetros, ainda na bainha, e lê meio milímetro.
e vai até o tambor, aqui, e lê 39 centésimos de milímetro. Somamos tudo e dá 14 milímetros e 89 centésimos de milímetro. E os milésimos de milímetro? Bom, aí nós usamos um outro micrômetro, este aqui, que tem resolução em milésimos de milímetro. Milésimos de milímetro? Não dá pra imaginar alguma coisa que tenha 1 milésimo de milímetro? Você pode me dizer uma coisa que tenha 1 centímetro? 1 centímetro? 1 grão de arroz. Uma unha tem 1 centímetro. Um alfinete. Um anel. E 1 milímetro? 1 milímetro? Uma agulha. 1 milímetro eu vou ficar realmente devendo. 1 milímetro? Uma formiguinha. E 1 milésimo de milímetro? Nossa. Não sei dizer. Não me lembro. A ponta da agulha, talvez. Pois é, coisas com centésimos de milímetro ou milésimos de milímetro a gente não vê, só imagina. 1 milésimo de milímetro é também chamado 1 micron. A gente já viu na aula passada, mas você quer ter uma noção do que é 1 milésimo de milímetro ou 1 micron? Então preste atenção e fique por dentro. Pegue um fio de cabelo. Já é algo bem fino. Imagine agora se eu dividir este fio de cabelo em 50 partes. Pois cada parte destas terá cerca de 1 milésimo de milímetro ou 1 micro. Bom, Gregório, para fazer medidas com exatidão em milésimos de milímetros, a gente tem que usar um micrômetro que tenha nônio. Nônio? Mostra aí, Ananias. É esse micrômetro aqui, ó. O nônio é uma outra escala aqui, tá vendo? É um valor que a gente acrescenta aos outros 3 valores que a gente já viu no micrômetro com resolução de centésimos de milímetros e que também tem nesse micrômetro. É um valor em milésimos de milímetros. Bom, a gente acrescenta o valor em milésimos de milímetros, mas quanto? Então a gente acrescenta um valor que é calculado antes e fica determinado. O valor é a fração do tambor dividido pelo número de divisões do nônio. Ah, quer dizer que a menor fração desse tambor, desse micrômetro, é 1 centésimo de milímetro. E o número de divisões do nônio desse micrômetro é 10. São 10 divisões. Portanto, a resolução fica 1 centésimo de milímetro dividido por 10, que é igual a 1 milésimo de milímetro. Ah, quer dizer que cada parte do nônio equivale a 1 milésimo de milímetro. Então, para fazer a leitura, a gente soma agora 4 medidas. Entendi. Agora a gente acrescenta a do nônio em milésimos de milímetro. É isso mesmo. Olha aqui. A primeira leitura é a dos milímetros inteiros, aqui na bainha. Que medida é essa? É 23 milímetros. A segunda leitura é a dos meio milímetros, aqui na bainha, que dá 0. A terceira leitura é a dos centésimos de milímetro, na escala do tambor, aqui. Quanto dá? 17 centésimos de milímetro. Agora a quarta leitura, a do nônio. Aqui no nônio, a gente vai procurar qual dos traços do nônio coincide com o traço do tambor. Qual é, Caio? Esse aqui, 7. Então são 7 milésimos de milímetro. Agora é só somar as 4 medidas. É pra já. Bom, 23 milímetros, 177 milésimos de milímetros. Muito bem, Gregório. Estás virando o rei do micrômetro? Eu tô começando a aprender. Você viu que eu errei bastante, mas agora eu já tô começando a aprender. É isso aí. Bom, e agora? Vamos fazer o seguinte. Pega aquela pecinha ali e vamos continuar trabalhando. Vamos fazer uma medida com ela. Encaixa ela aí no micrômetro. Tá bem encaixadinha? Tá. Então pode começar a leitura. Bem, nos milímetros, 40 milímetros. 40. No meio milímetro, 1 meio milímetro. 1 meio milímetro. No tambor aqui, os centésimos de milímetros. 14 centésimos de milímetros. 14. E no nônio, 6 milésimos de milímetros. Muito bem, pode tirar a pecinha daí. E agora, só somar. Bom, 40 milímetros, meio milímetro, 14 centésimos de milímetros e 6 milésimos de milímetro. Então eu tenho 6, 4, 6, 0, 4.
40 milímetros, 646 milésimos de milímetros. Tudo bem, já pode levar o micrômetro lá para sua empresa que ele vai ser muito usado. Essa aqui é uma indústria de instrumentos de medição. E o micrômetro aqui é usado em diversas situações. Você usa o micrômetro para qual finalidade? Eu uso o micrômetro com a finalidade de medir diâmetros externos e internos, como por exemplo essa peça aqui. Em que situações a resolução de milésimos de milímetros é fundamental aqui? É fundamental para garantir a intercambiabilidade do produto. Ô Silva, tá certa a minha leitura aqui? É, tá certo sim. Mas não precisa botar banca, não, que foi a primeira vez que você acertou, hein? Você está no caminho certo. Agora é praticar para você dominar a leitura do micrômetro. Pode deixar que eu vou medindo essas peças aqui, checando com os desenhos, assim eu tô praticando. Enquanto ele vai medindo, que tal nós darmos uma bela olhada no que foi mostrado aqui hoje? É hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu o que é um passo e aprendeu a calcular a resolução de um micrômetro. Viu também como fazer a leitura de um micrômetro de resolução em centésimos de milímetro. Finalmente, aprendeu o que é nônio e a fazer leitura num micrômetro de resolução em milésimos de milímetro. Com isso, então, a gente finaliza. Vimos o que são micrômetros, o que são paquímetros, como fazer a leitura em micrômetro e como fazer a leitura nos paquímetros, certo? Até a próxima. Tchau, tchau.